Aí, galera, tamo ao vivo! Tamo ao vivo! Bate-papo com handbolista. Se você está me vendo aí, tá me ouvindo, dá um alô pra mim aí. Escreve no chat aí que você tá me vendo, que você está me ouvindo, pra eu saber que tá tudo certo aqui. Eu acho que tá bom essa luz aí. Fala, Samu, Viana, beleza? Tá me vendo e ouvindo, brother? Me dá um sinal aí pra eu saber que tá tudo certo. Galera, tamo bate-papo handbolista que acontece toda quinta-feira, hein? Olha só, não vou dar recados aqui já, enquanto a nossa convidada já chega aí. Aí, tá me ouvindo bem então? Show de bola. Tá rolando, galera. A Tati tá com a gente aí já, que beleza. Já vou te passar aqui o link. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí, então beleza. Então tá certo, tá certo. Bora, bora. Fala, Marcelão. Beleza? Carol tá com a gente aí. Deixa eu enviar aqui o link. Como é que faz? Não, aqui é perguntas. Aqui, ó. Já mandar aqui, Marcelão. Bora, 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 bora lá. Eu acho que eu aprendi agora. Eu acho que eu aprendi. Deve estar tudo certo. Isso, boa, galera. Olá, olá. Ah! Tati, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, que demais. Eu acertei de primeira agora. Tô ficando fera nisso. Ah, é? Tem um histórico? Nossa, já deu um problema já, não consegui cair. Nossa. Tati, tudo É, bem? os truques que a gente precisa, né? Manjar agora, um ano nessa, né? Uma hora a gente ajeita. Tem que ficar bom agora nisso, né? Nossa Senhora, nem me fale. Então, bora lá. Ô, Tati, antes de a gente começar aqui, nós tem uma galera aqui já entrando aí, a galera do Carajás, Fernando, a Paula Milano, Rosana, show de bola. Então, tu dá só um recado aqui pra galera, pra gente já começar já nosso bate-papo. Rosana, show de bola. Galera, é o seguinte, tá rolando, não, primeiro, toda segunda-feira, 8h30 da noite, nós temos nossa live lá no YouTube, ok? Handball Ação, live no YouTube, toda segunda-feira, 8h30 da noite. Segundo recado, toda quinta-feira, bate-papo com um handbolista aqui ao vivo, com uma celebridade do mundo de handball. Ah, Adriano, mas qual horário de quinta-feira? Depende do nosso convidado, ainda é dele aqui, nós deixamos exclusivo aqui para ele na quinta-feira. Terceiro Só sabe recado. o minuto, né? Hã? É sempre um. 7-1, 8-1, é sempre um, né? Para quebrar os parâmetros. Isso aí. E Boa. terceiro recado, a galera, ó, tá rolando as inscrições para o nosso curso de formação de árbitros de handball, versão online, beleza, galera? No domingo eu vou fazer uma live na hora do almoço para contar todos os detalhes para quem tiver interesse. Quem quiser saber mais, lá no link da bio tem todas as informações, beleza? Recados dados. Então, oficialmente, boa noite a todos. Tati, queria te agradecer do fundo do coração por estar aqui com a gente, disponibilizando o seu tempo, que é o bem mais precioso, né? Reservou aqui sua agenda para estar aqui com a gente, isso é muito gratificante, isso é maravilhoso. Então, eu quero te agradecer do fundo do coração por estar aqui conosco essa noite. Obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Imagina. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Obrigada o convite. Legal. Ô, Tati, recebi várias perguntas aqui. Jura? A, Meu ga- Deus. a galera é muito curiosa. Você não tem, ó, Ai, Senhor, Senhor. São coisas que eu eu- posso revelar? algumas não, tem que dar um filtro. Tá, boa. Mas olha só, Tati, seguinte, algumas pessoas que estão aqui com a gente, a molecada muito nova, a pessoa muito novo, né, que está começando a prática do handball ali, 15, 16, 17 anos, né, a gente tem bastante Legal. pessoas aqui que conseguiram com essa idade, e eles estão começando a entender um pouquinho mais do cenário nacional, do handball, né, e pode ser que alguma dessas pessoas não te conheça. Eu queria que você se apresentasse para eles, quem é a Tati Freire? Tá bom. Eu acho que pode ter gente nova e gente velha também que não me conhece, né? Então, acho que vale para todo mundo. Bom, eu sou a Tati, eu sou uma. É difícil me apresentar, né? Mas eu sou uma entusiasta do esporte, eu diria. Eu sou formada em. Eu brinco que assim, só falta eu ter no meu sobrenome esporte, né? Porque eu sou formada em esporte, aí eu fiz mestrado em esporte. Se me perguntarem o que eu faço nas horas vagas, eu assisto esporte ou pratico esporte, né?
E o esporte que eu mais pratico, que eu mais gosto, é o handball. Então, acho que para começar, eu sou essa. Eu sou uma entusiasta do esporte, uma estudiosa, uma trabalhadora, uma profissional do esporte, que milito aí há algum tempo por esse fenômeno tão importante, especialmente no handball, mas também vou te falar que eu gosto de outras modalidades também. Então, acabo navegando e já trabalhei com outras modalidades também. Então, acho que para começar, depois aí ver se a galera fica curiosa para ficar aqui na live o tempo inteiro para me conhecer mais. Exato, show. Galera, se tiver alguma pergunta para Tati, escreve aí que eu vou compartilhar aqui para todo mundo ver sua pergunta, tá bom? Ô, Tati, você jogou handball na escola ou você começou a jogar handball no clube, na faculdade? Como é que foram os primeiros contatos com o handball? Legal, eu acho que como a maior parte de nós, né, todo mundo ouve falar muito que handball é uma modalidade muito praticada na escola, eu comecei na escola, né? Eu conheci o handball nas aulas de educação física, eu não fazia a menor ideia até os meus 14 anos que era handball. Vou confessar que até então eu gostava muito de vôlei, e aí a professora de educação física apresentou o handball pra gente, né? Era uma escola pública da Zona Leste há muito tempo atrás, assim, ninguém, sabe, de não conhecer mesmo. A gente não assistia na TV, não tinha influências de outras pessoas da família, amigos, nada disso. Então eu comecei na escola, meu primeiro contato foi na escola. E aí das aulas de educação física para as equipes escolares, né? Da escola, depois mudei de escola no ensino médio e continuei praticando e jogando e representando a escola nos campeonatos escolares, era o máximo. E dali, um professor de educação física que trabalhava no Alphaville Tênis Clube me falou: "Ah, você não quer ir lá?", né? Aí eu fui, joguei pouco tempo, assim, federada, mas cheguei a jogar e parei justamente quando eu resolvi fazer faculdade e aí resolvi me dedicar aos estudos e também aos treinos, porque quando eu fiz vestibular, tinha prova prática, uma prova de aptidão física, vai. Então eu também resolvi me dedicar a isso e parei de jogar federativamente, digamos assim. Mas aí na faculdade também, aí eu brinco que foi o meu auge, né, na carreira como jogadora de handball, foi na faculdade. Joguei todos os campeonatos universitários possíveis, inclusive de outras modalidades, tem história engraçada quanto a isso também. Joguei durante todo o tempo que eu tive, foram 5 anos na graduação, mas eu demorei 2, 3 anos no mestrado, também joguei. E aí depois da faculdade, e continuo jogando Master. A gente tem uma equipe amadora, já passei a minha terceira equipe amadora e Master. Então continuo quer dizer, agora não, né? Mas continuo envolvida aí porque é uma coisa que é difícil de largar, né? Então comecei não tão cedo, com os meus 14 anos, mas desde então continuo praticando. É viciante, né? Quem tá no handball é É viciante. muito bom. Dá uma saudade, né? A gente fala, meu time se encontra, inclusive hoje, depois da live, eu tenho encontro com o meu time para fazer um treino físico, né? E é a gente vai e tal, mas puxa, né? Tá na quadra, um jogo de verdade, a gente sente muita falta. É verdade. Ó, estamos aqui com o professor Renato, professor Didi, a handball por ela, que legal, segue lá, pessoal. A Boa! Bruna Luciana, a Desirê, o Vinícius, Matheus, show de bola. Ô, Tati, eu tenho várias perguntas aqui, eu vou um pouco mais à frente, depois eu vou voltar, a gente vai falar um pouquinho também do Rio de Janeiro, dos Jogos Olímpicos, vamos falar um pouquinho de Boa! Tóquio também. Antes, eu vou fazer uma pergunta para você em relação ao handball escolar. Como que você tem visto nos últimos anos, assim, pelo que você conversa com o pessoal, pelo que você tem visto? Porque alguns anos atrás, muitos anos atrás, o handball era muito praticado, ainda é muito praticado na escola, mas tem um momento que era assim, o mais praticado, né? E era muito nítido para nós, handballistas, que nós íamos muitos jogos, muito torneios escolares, né? E a gente veio nos últimos anos se perdendo um pouquinho no número de praticantes, no número de handbollistas, né? Ali na faixa escolar. Você acha que tem alguma influência de alguma coisa que pode estar influenciando isso ou não? Essa diminuição do número de praticantes na escola? Olha, eu acho que é difícil dizer, assim, dar um fator só, sabe? Acho que a gente vê, de uma forma geral, e o ambiente escolar também dentro disso, né? A prática de atividade esportiva diminuindo muito nas crianças e nos jovens. Acho que cada vez mais, né? É mais seguro ficar em casa,
Acho que tem também uma questão de diminuir um pouco as oportunidades que as escolas oferecem, que centros esportivos, por exemplo, oferecem, né? E até por conta disso, a escola seria um ambiente bem interessante de estimular, né? Porque, teoricamente, a maior parte das crianças e adolescentes, né, e jovens estão na escola, então, de fato, é um ambiente muito, muito propício. Aí a gente tem uma série de questões, né? Porque se a gente pensar nas escolas públicas, por exemplo, depende de uma política maior, né? Então depende de um interesse aí de quem é responsável pela educação básica de implementar programas. A gente sabe, por exemplo, no estado tem as turmas de treinamento, né? Que são responsáveis por garantir isso. Só que elas têm assim tem descontinuidade. Então, às vezes, o professor pega essas turmas, toca um ano, aí acontece qualquer coisa, ele muda de escola e a escola perde. Assim, eu vivi isso, eu lembro quando eu estava no ensino médio, a minha professora pegou as turmas, então a gente teve no primeiro ano garantida a prática. No segundo ano, ela não conseguiu pegar as aulas. E aí a gente tinha não sei se vocês conhecem, você talvez conheça porque ele foi árbitro muito tempo e é um cara do handebol escolar conhecido, Rodrigo Faro, que Sim. Emily, uma série de escolas aqui em São Paulo, ele foi meio que assim, não pegou as turmas, mas dava os treinos por conta, né? Então, infelizmente, ainda a gente tem essa questão de depender de muito, né, muita dedicação dos apaixonados aí para as coisas acontecerem. Aí eu acho que tem o fato de cada vez menos, né, as crianças e os jovens estarem dispostos a participar, né? Aí tem uma série de questões de família, enfim, acaba influenciando isso. E a escola é um ambiente bem interessante, né, para que aconteça, mas isso, depende, acho que, de políticas. As escolas particulares, tem muitas escolas que estimulam, né? Então isso tem uma força. Mas aí, ao mesmo tempo, às vezes as escolas particulares têm as políticas das bolsas também, que acabam oferecendo para quem já tem muitas vezes oportunidade no clube, por exemplo, né, de praticar. E aí acho que é um problema bem sistêmico, assim, que é difícil de ter uma saída, né? Mas eu acho que passa muito por ter uma política mais centralizada, um interesse mais centralizado mesmo em garantir o acesso à prática esportiva. É bem difícil de ter uma resposta certa, né? E agora, assim, a gente está sofrendo muito, porque é isso, ninguém está praticando mais, né? Então, acho que a gente ainda vai ter um tempinho aí de até recuperar, sabe? Esse interesse, essas oportunidades, acho que a gente vai sofrer um bocadinho ainda. Esses próximos anos agora, pós-pandemia, pode ser que sejam anos assim, de muita luta e muita batalha, principalmente nós professores lá na escola. Exatamente, assim. Eu estou trabalhando num projeto agora que a gente faz parceria com escolas públicas, né? Agora o projeto só oferece basquete, mas ano que vem vai oferecer handebol também. Então a ideia é formar professores e professoras de educação física das escolas para que eles ofereçam as atividades de basquete agora, né? E no ano que vem também vai ter o handebol. E a gente vê assim a dificuldade dos professores de terem condição, de terem carga horária, porque a gente sabe a vida de professor de educação física muitas vezes é 7 mil empregos para dar conta, e aí não tem tempo de conseguir oferecer, né? E aí, quem está agora formando as turmas online, a galera não está meio desmotivada, né? Então precisa ter muita criatividade para conseguir novos alunos, para manter aqueles que já e aquelas que já estão. E aí, assim, tem que continuar firme e forte para que a gente não perca tanto, acho que em médio prazo, né? Vai ser um ano realmente, eu concordo com você, tá? A gente vai ter que dar uma rebolada aí mais do que a gente já rebola para a gente cativar, manter o número de alunos, conquistar novos alunos. Mas eu acho que a gente tem que acreditar que depois dessa fase a galera vai olhar um pouquinho mais, com mais carinho para a importância da prática de atividade física, né? Ainda mais agora que a gente ficou um bom tempo aí sem praticar, criança muito tempo em casa, pode ser que muitas delas, sei lá, espero que não, mas algumas pode ser que tenham desenvolvido aí um sobrepeso, né? E alguma outra patologia aí, mas pode ser que a gente, nossos pais, olhem com mais carinho para a importância do esporte, principalmente nas primeiras idades ali na escola. É legal que você está dizendo que assim tem
um efeito, né, que a gente tem sentido, as pessoas estão aumentando a prática, né? É, aqui, assim, por exemplo, meu prédio, vou dar um exemplo, tem uma sala de ginástica, né, que eu costumava frequentar antes e nunca ninguém frequentava, né? E agora na pandemia, assim, tá todo mundo frequentando, tem, porque ainda tem as regras, né, de 1 hora, né, tem todas as regras que tem que cumprir por conta de distanciamento e tal. Então, falei, gente, onde estavam essas pessoas esse tempo inteiro, né? A gente vê também um movimento de lives, de outras oportunidades para fazer os exercícios em casa, então também tem aumentado, né? Acho que pode ser uma coisa interessante. Daqui a pouco acho que isso vai reverberar para crianças, para a galerinha menor também, né? Porque aí as famílias, os adultos vão começar a estimular mais. Acho que é um bom efeito. Tomara que dê certo. Né? Olha aí, o Thiago mandou uma mensagem muito legal que jogou com você, a Rosales, a Ah, na Xandilha. escola. Ah, que demais, show de bola. É todo Ô, mundo que eu Tati, contratei para vir aqui na live, Adriana. então já vai receber o prolabore dele lá depois. Boa, isso aí. Ô, Tati, eu levantei essa bola porque a gente sempre, as pessoas sempre mandam perguntas, sempre fazem alguns questionamentos aqui pra gente, né? Querendo saber a nossa opinião. Como a gente conversa com bastante pessoas aí, acho legal a gente expor também alguns pontos que a gente acha interessante em relação a essa questão do handball lá na escola, né? E do mesmo jeito também, agora que eu vou te perguntar, da época que você fez lá a graduação, né? Fez o mestrado, como que você vê o handball hoje universitário, meu? Como que você acha que está hoje? Tá tendo a galera está praticando mais? O processo está mais organizado? Como é que você se lembra lá como é que foi os primeiros anos que você vivenciou e os últimos? Você consegue fazer uma comparação desse período? Não? Olha, eu me afastei um pouco do cenário universitário, né? Eu acabo tendo contato mais com, principalmente com as meninas do Handball por Elas, né? Do grupo de estudo, que muitas delas são treinadoras universitárias. O meu treinador e a minha treinadora do time também, amador, são treinadores universitários. Então acompanho um pouco a partir delas, né? Eu acho que assim, eu acho que a situação vem melhorando, viu? Eu confesso. Acho que as pessoas estão ficando um pouco mais à vontade para participar, porque não deixa, às vezes, né, pensando aqui enquanto eu estava jogando também, se chegava alguém na equipe que tinha um pouquinho menos de conhecimento da modalidade, não se sentia mais à vontade. E acho que as atléticas, as ligas, elas foram se organizando para, acho que também acabar agregando e dando condições de, né, formando, por exemplo, as séries, né? Então, tem vários níveis. Hoje os campeonatos, né, universitários têm vários níveis. E aí, muito dependentes, acho, dessas ligas, né? A gente não tem, assim, uma organização universitária hoje. Na minha época, a gente tinha a Federação Paulista Universitária, que tinha algumas questões, né? Fazia os eventos. A gente tinha uma liga, por exemplo, específica para as faculdades de educação física, que também deu uma morrida. Mas, em compensação, a gente tem outras ligas surgindo. E acho que da mesma forma que a gestão do esporte, de uma forma geral, vem um pouco se profissionalizando, amadurecendo um pouco. As pessoas têm ficado cada vez mais competentes para gerir esses eventos, né? Então, acho que acaba variando muito, assim, questão de qualidade, né? Do nível técnico, né? Do nível da competição, acho que isso varia, acaba variando mesmo, mas acho que a questão da gestão, ela vem amadurecendo, sim. Acho que eu vejo, do que eu acompanho de longe um pouquinho, né? Acho que vem amadurecendo, vem melhorando, sim, a gestão. Ô, Tati, aproveitando o gancho que você já falou aí para nós, do handball por elas, né? Me conta um pouquinho mais desse Boa. projeto das meninas, como que é que elas estão trabalhando, quais são as ideias. Legal, muito bem. Bom, Handball por Elas é um grupo de estudos para treinadoras de handball, né? Então a ideia basicamente é contribuir com a formação de treinadoras, né? Então da mulher treinadora. E aí esse grupo surgiu porque assim acho que as fundadoras, né, as idealizadoras participavam de grupos de estudos. Só que nós mulheres, a gente sente, por uma série de questões, às vezes algumas dificuldades de se expor, né, de ter a nossa opinião, ou, né, de ser escutada, de ser valorizada. Inclusive as questões que passam por ser mulher no esporte, né?
Então, essas questões, elas acharam que mereciam um espaço específico para tratar. E aí tiveram essa ideia, então, de formar um grupo só para mulheres. E aí, assim, foi mais ou menos, foi um pouco antes da pandemia, mas a pandemia ajudou a decolar, né? Porque era isso, era dificuldade de marcar encontros e tal. E aí, com a pandemia, né, é live, é online, vamos lá. E aí a gente conseguiu, no começo do ano passado, a gente conseguiu decolar, assim, decolar no sentido de se organizar, de marcar as reuniões. Então, a gente se encontra aos sábados. A gente varia a programação, mas tende a ser a cada 2, cada 3 semanas. E a gente tem crescido, né? Tem entrado mais mulheres, mulheres de fora de São Paulo. Tem também organizado mais ações, então a gente lançou recentemente a nossa página no Instagram, do Handball por Elas, sigam lá, né? As meninas estão falando aqui. E aí a gente também a gente tem organizado os temas de estudo. E aí a gente varia muito as formas, né? Então a gente estuda lendo textos, a gente estuda discutindo casos, ouvindo pessoas que conhecem do assunto que a gente quer estudar. Então a gente se organizou assim e é muito legal, porque ela é um grupo autogerenciável, né? Então não tem hierarquia, quem manda em quem. Então isso funciona muito bem, assim. É uma experiência bem interessante. Não sei se alguém discorda aí que está assistindo do grupo, mas todo mundo relata o quanto esse participar do grupo é enriquecedor, é de fato uma oportunidade de desenvolvimento. Essa segunda-feira, a gente teve um encontro aqui da comunidade Handball em Foco, né, que é um grupo que a gente tem aqui de handballistas, Ah, e a gente legal. sempre faz um convidado, né, para bater um bate-papo com a gente. E participou a Mirks Stancanelli, né, ela é nutricionista do Palmeiras, da Trabalhei equipe. com ela. Então, eu lembrei aqui agora. E aí, É. aproveitando que você falou, e foi muito legal que a gente fez algumas perguntas para ela em relação a isso também, né? De ela estar trabalhando num ambiente assim, dominado, né, pelos homens, né, que é o futebol, mas que agora, nos últimos 3, 4, 5 anos para cá, a participação das mulheres, assim, tipo, está crescendo muito, né? E elas estão cada vez mais dentro do ambiente, né, do futebol masculino, né? E agora, com essa questão das leis que agora os times da Série A1 brasileiros, do Campeonato Paulista brasileira, tem que ter uma equipe feminina, né? Então, ou seja, isso acabou potencializando ainda mais, né, que as mulheres, né, entrassem, entre aspas, num ambiente que era assim, dominado só por homens, né? Tipo, você vê a maioria dos times de futebol, são pouquíssimas as mulheres, né? Na elite do futebol, você ainda vê bastante mulheres, mas nas outras divisões, eu trabalhei com futebol profissional durante muitos anos. Na segunda, na terceira divisão, você não vê tantas mulheres. Você não vê, né? Mas e aí ela contou um pouquinho da experiência dela. Ela falou que ela foi super bem recebida. Cada vez que passa, ela tem mais mulheres inseridas lá, com responsabilidades assim, meu, igual ao dos homens, né? E que o fato do futebol feminino agora ter essa questão de ter as equipes os homens estão olhando com outros olhares agora para as mulheres. Ela, né, ela colocou para a gente. Então, no handball, como que você vê essa questão hoje, né, das mulheres no handball? Você acha que a gente está assim, tá mais à frente em relação ao futebol? Ah, eu acho que, assim, é como você falou, acho que tem uma diferença, né, da elite do futebol, tem, né, e as equipes menores, que são a maioria, inclusive, né? Mas se a gente pensar o que tá ali ao nosso, que a gente consegue acompanhar mais, eu acho que a gente está, assim como quase em todas as questões, a gente corre um pouquinho atrás, né? E acaba, a gente não pode negar que, por exemplo, todo esse reconhecimento hoje que a seleção de mulheres tem, né, brasileira, com camisa própria, com uma treinadora mulher, com uma série, né, com uma assistente mulher, tudo isso acaba puxando também. Então a gente pega aí essa onda, né, essa rabeira para continuar crescendo. E assim, é notório que nos últimos tempos, e também a pandemia com os encontros online, acho que deu uma impulsionada nisso, é notório que a gente tem crescido e conquistado cada vez mais espaços, e conquistado cada vez mais esse respeito aí por todo mundo que trabalha no universo esportivo, que é um universo dominado, né, por homens. Então eu falo, gente, eu trabalhei em diferentes instituições,
com diferentes, em projeto social, em escola, em equipes de rendimento esportivo, e você olha para o lado, quando você está lá, você vê muitos homens, né? Então você vê poucas mulheres, mas a gente tem visto esse crescimento na participação feminina, que é resultado de uma luta longa aí, né? De uma luta longa. E a gente vê, por exemplo, no handball, hoje a gente tem acho que grupos que estão se organizando por isso. Então, por exemplo, o nosso grupo é um grupo pequeno, modesto, mas que tem, né? Acaba sendo um espaço que, às vezes, uma menina que quer ser treinadora acha que não pode, não pode, né? A gente tem outro grupo interessante, eu até participei ontem, que a Rita, né, a Rita, a Camila, que eu vi que a Camila entrou aqui, estão liderando também da rede de mulheres no handball, que está reunindo mulheres também do Brasil inteiro para discutir. A própria iniciativa, acho que a gente teve no começo também da pandemia, o Atletas pelo Handball, né, a Associação de Atletas, também dando uma impulsionada nisso, nesse tema. Tem uma associação aí de treinadores e treinadoras para, né, vingar, que também tem uma área específica para mulheres. Então, a gente tem... Acho que a gente está aproveitando o momento, que é um momento, como você disse, que as coisas estão propícias, né? Tem coisa que a gente não cabe mais, não aceita mais, e tem se movimentado. Eu acho que a gente vai ter resultados bem positivos, assim, em médio prazo, em relação à nossa participação. Fala, pessoal, as meninas que querem participar do Handball por Elas, como que faz? Joia. Então, ó, sigam lá, Handball por Elas. As meninas do Handball por Elas quiserem colocar aí no comentário de novo que elas já colocaram. Siga a página no Instagram, manda um direct lá, que a Gabi, nossa diretora de mídias sociais, vai acolhê-las e, e orientar com relação à participação do nosso grupo, né? A gente tem um grupo de WhatsApp por onde a gente vai se organizando e organizando as nossas ações e se reúne aos sábados pelo Google Meet. Então, faz o contato pela página no Instagram e a gente segue. Isso aí, manda uma mensagem pra gente. Mas que Boa, chique! Jaine, obrigada. É muito chique, né? A gente tem diretora de mídias sociais, eu acho muito chique. Que demais! Inclusive, Adriana, a nossa diretora de mídias sociais fez parte de um podcast que hoje está no Spotify. Meninas aí, eu não lembro os nomes. Coloquem aí como é que faz para encontrar o podcast também, que hoje saiu no Spotify, que elas fizeram com a turma do Pode Por Ela, se eu não me engano, tá bom? Legal, show de bola. Nós vamos colocar aqui para o pessoal ver lá depois, hein? Mas não Boa. agora, espera acabar a live e vocês vão lá ouvir. Exato, vamos deixar claro. Aguenta aí. Tati, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto no Rio 2016, né, nas Olimpíadas. É um evento, assim, realmente ímpar, maravilhoso. É lá, ó, eu vi o pontinho, já vou entrar agora, porque eu pulei aqui, ó. Boa. E no Rio foi muito legal, porque a gente está no nosso país, né, a gente passou por todo um processo aí para a gente estar lá fazendo parte do grupo. E e a gente vê que todo o processo que foi feito, foi construído para a gente ter aí os Jogos Olímpicos no nosso país, né? E a gente vivenciou lá os 20 dias de jogos lá, né? Você estava na estatística, a gente estava na parte do timekeeper, scorekeeper, secretário cronometrista, e a gente viu aquele ambiente lindo e maravilhoso, espetacular, uma experiência assim ímpar, né? Eu queria que você falasse como é que foi para você ter vivenciado esse evento, que eu acho que é realmente o evento mais top do mundo. Se eu pudesse, foi tão assim importante que eu tenho uma tatuagem na perna em menção à experiência. Eu tatuei algumas linhas da identidade visual dos Jogos do Rio. É que eu tô com calça, senão eu mostrava que levantava a perna e mostrava. Mas de fato, assim, eu fico imaginando, é isso, né? Claro, tive uma experiência pequena como atleta, cheguei a desejar ser atleta de verdade, assim, atleta, mas logo eu vi que e eu imagino, assim, como é para atletas, né, que têm a oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos, para treinadores e treinadoras. E, assim, né, acho que no meu caso, né, eu cheguei no máximo que eu poderia chegar e tive essa oportunidade de participar, né? Acho que não tem... Eu falo que são sei lá, de quantos dias de vida que eu tive, foram os 20 dias, com certeza, dos 20 dias mais incríveis, né? Que é você estar tomado por essa atmosfera esportiva, e eu como apaixonada por esporte, né?
de estar lá tão perto, eu ficava assim, gente, eu tô a metros da Nora Mork, né? Eu tô a metros, assim, dos maiores atletas, das maiores atletas, dos maiores treinadores, né? A gente, infelizmente, não tinha treinadoras lá no handball, mas eu tô, assim, muito perto dessas pessoas que são tão importantes e tendo a oportunidade de, né, de participar do evento. Então, assim, é meio indescritível, né? E passa, acho que pelo trabalho, né, que foi muito legal é isso, eu trabalhei na coleta dos dados estatísticos, né? Então, tudo que envolvia essa observação desse, né, esse olhar do jogo ali. E também fora dali, né? Porque a gente tinha a rotina de trabalho, mas tinha a rotina de viver, né, os Jogos Olímpicos. Então, assim, eu assisti sei lá quantos jogos e provas, né? Eu vi o snowboard, gente, eu vi basquete, eu vi o atletismo, eu vi judô, eu vi de tudo, assim, tudo que eu pude ver. E tá assim, só de pisar lá no Parque Olímpico, né? E eu brinco que eu falei, gente, você olha pro lado, tem alguém que você conhece, porque acho que a gente que tá, né, envolvido no esporte, isso é alguém que jogou comigo, alguém que estudou comigo, alguém que batalha junto comigo, aqui presente. Então, assim, foram dias incríveis. Eu quase não fui, né? Porque eu tenho dois filhos, na época preciso fazer conta, mas eles são hoje tem 7 e 9 anos, quem é bom de matemática faz a conta aí. Então eu tinha dois filhos pequenos e o meu marido foi também, porque ele foi fazer, está boa, Adriano, está fazendo a conta. Ele foi fazer a estatística do basquete. Em algum momento, e tem a ver um pouco com essa questão do papel da mulher, eu falei, meu senhor, eu vou deixar essas crianças aqui sem pai e sem mãe, né? E aí eu lembrei que uma amiga que trabalhava comigo, que também ia trabalhar na ginástica olímpica, ela falou para mim, Tati, imagina o seu filho, daqui a 15 anos, você falando para ele que você não foi, você, essa apaixonada por esporte, não foi para os Jogos Olímpicos, ele vai te matar. Aí foi isso que me convenceu. Eu falei, é verdade. E aí foi, eu não me arrependo de nada. Minha mãe ficou com eles aqui, foi maravilhoso. Foram dias incríveis. Ainda bem que eu não desencanei, já pensou? Não tem essa Nossa. história para contar? Ô, Tati, me conta o que você fez lá nos Jogos Olímpicos. Qual que era o seu trabalho? O que você fazia lá? Conta o pessoal aí. Tá. Então, assim como a Adriana, eu era uma oficial técnica nacional, né? Então, a gente fez as funções que são dos oficiais nacionais, né? Então, em Tóquio vão ser os japoneses, aqui eram os brasileiros. E eu fazia parte da equipe de estatística, né? Então, na estatística, a gente tinha uma equipe com 4 pessoas, que trabalhava em conjunto com a turma da Ômega lá, né? Com os alemães que eram responsáveis pelos placares, pela transmissão. E aí a gente se dividia. A gente trabalhava em duplas, assim como vocês, né? Trabalhavam em duplas na mesa. Uma dupla ficava responsável pelas substituições, que era assim, para mim era o terror. Eu fiz pouquíssimos jogos na substituição e agradeço a Cláudia muito por ter me escalado pouco, porque é o inferno, né, meu? O cara vem, sai, você tira ele, só que ele só foi beber uma água, só foi pegar cola, só foi. Era terrível. E uma dupla que fazia, registrava os lances do jogo. E aí, sempre nas duplas, um cantava, ia falando o que estava rolando, sai 12 da Dinamarca, entra, né? Saiu, entra tal. E o outro que ia colocando no computador, no sistema, as ações, né? Porque o sistema ia alimentando, né, toda a base de dados, o banco emitindo os relatórios, etc. Então a gente trabalhava dessa forma. Eu, no geral, fazia o computador, né? Inseria os. Ou eu cantava? Mentira, eu cantava. Agora eu lembrei, eu mais cantava os lances que entravam. Então eu tinha que observar tudo, né? E a gente cantava quem fez a ação, o que fez, de que local da quadra, né? O arremesso, em que local do gol a bola entrou, o goleiro ou a goleira defenderam. Então era assim, minutos de 60 minutos super ligados para fazer bem, né, o trabalho, não deixar perder, não perder nada, sincronizar, né? A gente não podia demorar, tinha que estar sincronizado, era um trabalho bem interessante. E teve algum lance assim que você viu assim, falou assim, caramba, nossa, você aprendeu assim a narração aí do que tá falando? Não. De tão emocionante que Ou, foi? olha, tiveram alguns, assim, mas o que eu mais acho que eu lembro foi na semifinal feminina, Noruega e França. Agora, eu sou péssima de memória, assim. Mas o jogo foi para prorrogação
E provavelmente eu vou contar tudo errado, porque agora eu tô pensando, foi no final do segundo tempo ou foi na prorrogação? Já não lembro. Mas a bola da Noruega, faltando segundos para acabar o jogo, um contra-ataque rápido, a ponta esquerda foi arremessar, e era aquela ponta esquerda da Noruega, eu esqueci o nome para variar, e ela errou, assim, no último segundo. E assim, se eu não me engano, se ela tivesse, agora eu tô na dúvida, mas eu acho que se ela tivesse feito o gol, empatava, ia para prorrogação, alguma coisa assim. Mas foi um momento que, assim, né, todo mundo desacreditou ali, e eu tava cantando, né? E eu costumava cantar, quando dava um pouquinho de emoção. Obrigada, Heren, isso aí, Jaine. A Jaine sabe todos os nomes. A assessora, ela sabe tudo. E eu devo ter cantado alguma coisa do tipo, putz, pra fora, sabe? Assim, até com a voz de meio esmurecida, que eu costumava colocar emoção nas narrações. Eu ficava pensando, o alemão escutava tudo que a gente falava, né? Eu falei, meu Deus, o que esse alemão deve estar pensando de mim? Então, do jogo que eu fiz, esse lance especialmente foi o mais, assim, que eu falei, socorro, né? E aí, assim, eu assisti momentos memoráveis, né? Assisti Brasil e Alemanha no masculino, Brasil e França também, que foi um baita jogão, aquele primeiro tempo de sem esquecer, né? Então, as finais também maravilhosas. Ai, foram momentos bacanas. E as substituições, assim, para mim era crítico, assim, era de querer morrer do coração. Porque era você tirar o cara da quadra ou a menina da quadra para ela voltar para fazer qualquer coisa. E teve uma coisa interessante, foi nos Jogos Olímpicos que começou. Vocês também devem ter sofrido a regra do sétimo jogador. Senhor! E então, a gente foi a primeira vez numa competição oficial em que aquilo aconteceu e a gente tinha que registrar. Então era uma atenção redobrada que a gente não estava acostumado nem a olhar, nem a ver. Né? Então foi uma coisa bem interessante, assim, que por isso eu acho que eu odiava fazer a substituição. Porque, meu senhor, era de Se você morrer. tivesse colocado esse dia da Olimpíada, qual seria? Você se lembra ou não? Ai, um só! Não pode ser o pacote inteiro! Ah, Putz, um dia. foi quando chegou, Ai, pegou aquele universo, as pessoas, é, foi uma grandeza, foi no final, foi no meio ali que caiu a ficha. eu acho que foi o primeiro dia de jogo, sabe? Que assim, a gente foi antes, né? Reconheceu o Arena do Futuro, conversou com a equipe, teve nossa reunião lá com o Mark e tal. Aí, ok, mas no primeiro dia, assim, né? O primeiro jogo, assim, a primeira pisada ali, aquela filinha que a gente vai, né? Esperando os oficiais bonitinhos ali para entrar com aquela roupa maravilhosa, aquela saia lápis que eu achei que eu fosse odiar, mas que eu amei. É, eu acho que esse primeiro. Ah, boa! Ah, o famoso chapéu Panamá foi a única coisa do uniforme que eu não incorporei. Assim. Ah, eu acho mais dele. Até o sapato marrom, eu usei com gosto, assim. Mas é difícil de escolher um dia, viu, Adriano? Muito difícil de escolher um dia. Eu lembro quando acabou também, foi incrível, porque acabaram as finais, aí eu tava super ansiosa, falei, eu quero fazer um gol aqui, gente, pelo amor de Deus. Aí a gente conseguiu entrar na quadra, bater uma bolinha, depois foi correndo para a cerimônia de encerramento. Mas é aquela experiência que, assim, é muito difícil de escolher uma coisa só. É demais, né? Mas eu acho que o primeiro, sentir aquela emoção de novo, acho que é uma boa coisa para viver novamente. Demais. Tati, realmente foi incrível mesmo, né? A gente podia ficar aqui só falando de Rio 2016, das experiências, das amizades que a gente fez, de estar ali com aquela galera com uma energia muito boa, todos os dias todo mundo feliz, contente, estar vivenciando aquele momento, né? E realmente assim, é uma experiência realmente incrível, incrível. Supera assim. É lógico, o Mundial tem uma característica diferente, né? Por ser só o handball, mas os Jogos Olímpicos, a energia é diferente, né? O espírito olímpico realmente existe, galera. Existe, né? Vou dar um exemplo É aqui. uma Nós coisa que estamos... você sente, né, Adriana? É difícil da gente explicar, mas você sente. Você pisa lá, você sente. É um negócio assim, acho que quem tem o sangue esportivo correndo na veia é capaz de sentir, né? É muito louco, às vezes a gente não acha a palavra, mas eu vou tentar falar em uma É. frase aqui a grandeza que é esse espírito olímpico. Porque a gente via lá pessoas do mundo inteiro
que saíram das suas casas, pagaram passagem, hotel, alimentação, para estar ali, trabalhando de voluntário, e os caras chegavam lá, tipo assim, 7 horas da manhã na arena, meu, você chegava ali 8 horas para trabalhar, e os caras davam com um sorriso assim, ó, gigante no rosto, né? E o cara atravessou o mundo para estar ali, cara. Ele pagou tudo para estar ali. Ele só ganhou a roupinha dele e o lanche lá que ele ganhava, né? É, E isso eu é achei demais. assim incrível. Nossa. E eu falo assim, meu, é realmente o espírito livre que move essas pessoas estarem aqui, a gente está aqui e o que o evento é a grandeza que é desse evento. É. Ô, Tati, uma Que pergunta. bom que a gente teve essa oportunidade, né? Graças a Deus. Como que você ainda bate a bolinha no Master, você falou, né? Sim, sim. Como é que tá hoje aqui em São Paulo? Fala, aqui tem bastante gente que está de fora de São Paulo, né? Que está acompanhando a gente aí. Como é que tá o Handball Master hoje, feminino, aqui em São Paulo? Tem bastante equipe, vocês jogam com frequência. É lógico que está no momento de pandemia, mas como é que estava antes dessa interrupção? Olha, parou no momento num crescente, assim. É, eu jogo Master desde 2000 e, acho que 2009, 2010, alguma coisa assim. A gente tinha uma liga amadora que tinha um nível muito bom, assim, que a gente sofria, a minha equipe época sofria, porque eram equipes boas, assim, aquelas equipes de prefeitura que não tem grana para federar, sabe? Aí vem jogar com a gente, falei, socorro, né? E hoje a gente tem. Aí a gente tinha muito, naquela época também, os Jogos da Cidade, que era uma competição da prefeitura, que o ano passado, eu nem sei se o ano retrasado, em 2019, porque eu já nem, se a gente perde a noção do tempo nessa coisa de ficar preso em casa. Mas que também era uma competição que a gente tinha muitas equipes, porque elas eram regionalizadas, né? Aí depois iam para as outras fases, o nível ia aumentando, mas também era porque era gratuito, então você tinha ali bastante equipes participando. A gente participava aqui do Butantão da Vila Mariana, dos regionais, costumavam ter ali 6, 8 equipes. Hoje a gente tem basicamente duas ou três competições, né? Uma que ela até nasceu liga escolar, é uma liga escolar, na verdade, que é organizada liga escolar, mas tem um campeonato amador. A gente a gente jogou em 2019, eu deve ter umas oito equipes e também tinha a condição de fazer série A e série B, sabe? Então, prata e ouro, então 8 a 10 equipes. E aí a gente teve a criação da Liga Master, que também deu um boom aí. O primeiro ano foi um ano difícil, foram 4 equipes, mas foi um campeonato muito gostoso de jogar, assim, quadra 40 por 20, equipes de um nível muito bom. E aí cresceu e criou outras categorias também, né? Então a gente tinha mais, aí depende, né? Se é mais 30, 40, enfim. Mas o último ano, por exemplo, a gente jogou, tinham 2 categorias de faixa etária, tinham equipes, inclusive, que jogavam nas duas, né? Mas com média de 4, 6 equipes por categoria. E o ano passado foi o ano legal, que a gente teve como se fosse um torneio início, sabe? Uma Copa curta do Master, que foi bem legal, um campeonato bem legal, curtinho. A gente jogou lá em São Bernardo, no antigo centro de desenvolvimento do handball lá. E, e foi assim, o nosso time, por exemplo, se retirou para jogar a semifinal porque foi na hora que a pandemia começou. A gente falou, putz, não dá mais. Mas a gente conseguiu jogar algumas coisas, alguns jogos no começo do ano, foram jogos bem interessantes, assim. Então eu vejo que tava crescendo, né? Torcer aí que pra galera, o Carlinhos, o Hulk, o Cezinha, que são, né, que cuidam aí das diferentes ligas, que consigam, e que a gente, né, as equipes também consigam se manter para quando tudo isso acabar, a gente conseguir voltar. Mas também tem crescido. A gente tem, claro, um número menor de equipes em comparação aos homens, né? Os homens têm mais equipes, mais categorias. Mas a gente vem crescendo, assim. Eu vejo, é isso. A primeira equipe que eu joguei tinha uma característica, tinha mais essa característica das equipes das prefeituras, né? Era mais amadora. Agora não, é o Master mesmo, aquelas que pararam de jogar e agora querem voltar. Então a gente tem crescido aí, acho que o número de equipes. O movimento Master, assim, é incrível mesmo, porque a galera já parou de jogar, todo mundo é pai, já é mãe, tem filhos, eles estão na escola, e aí eles se organizam para estar ali, reencontrando os amigos, festejando, e ainda jogam handball ainda, né? Então isso é muito legal. Exatamente.
E você falou, é muito legal essa coisa da criançada, porque é isso, nos nossos jogos levam meus filhos, as meninas levam os filhos. E aí é muito legal, acho que eu fico pensando assim, né, o quanto eu quero estimular que os meus filhos gostem também desse universo esportivo. Poxa, que legal, minha mãe joga, né? Então acho que isso é um estímulo bem interessante, né? Um jeito bem bacana de introduzir a criançada nesse universo. É muito legal. Um belo do exemplo, né? A gente está num momento assim de esporte, lazer, família, amigos, né? E realmente é um projeto assim que eu acredito muito que cada vez que passa vai ter muito mais participantes, né? Ainda mais a galera que é do handball, Tomara. nós somos super fiéis, né? Você vê que a galera não É, fica. Eu não vejo igual eu vejo nas outras modalidades, a galera, tipo, eu trabalhei uma época no handball, aí depois eu fui pro basquete, depois eu fui. A gente não vê muito isso. Eu praticamente não vejo muito isso. O cara que tá no handball, o cara realmente tá no handball. Ele pode trabalhar em outros lugares, mas ele não abandona o handball. é, é. Uma coisa da minha equipe master que eu falo, falei, a minha equipe está passando por um processo na contramão que é diminuindo a idade, que tem sido um problema. Né? Porque a gente tem, sei lá, uns 2 anos atrás, a minha equipe era 35, né? 30, então tu jogava os 35. Aí começaram a entrar meninas mais novas, a gente não consegue jogar mais a nossa. Eu tinha que jogar no mais 37, eu já não consigo, eu tenho que jogar no mais 30 porque a minha equipe é muito nova. Então, já estamos, inclusive, estamos draftando aí as meninas mais velhas para poder jogar nas duas categorias, né? Que a gente tem condição. Mas é um processo legal, né? Porque daqui a pouco elas vão ficando mais velhas também, a gente pode voltar a jogar na categoria das mais velhinhas. Aguentar Ô, correndo é Tati, fácil, né? é verdade. Ô, Tati, nós estamos passando por um momento hoje assim super delicado, né? Que é a pandemia, que a nossa geração não tinha vivenciado um momento como esse. E eu vou focar no positivo, né? Que é o lado da gente ter estado mais próximo de algumas pessoas, pelo fato da gente às vezes estar nessa loucura do dia a dia, de aula, treino, jogo. Então, a gente não tinha tantos momentos em casa com nossos familiares. A gente não tinha tanta oportunidade de poder ter mais contato com outras pessoas, pelo fato da distância, deslocamento, né? E a gente de cada um. Então, eu acho que é um ponto positivo em relação à pandemia, né? E o fato também da gente, às vezes, pelo fato de a gente estar um pouco mais tempo em casa, a gente conseguiu investir um pouco mais na nossa qualificação pessoal e profissional. Pelo fato de estar todo mundo ali na internet, né, interagindo. E agora você está coordenando um novo projeto aí, né, que é o Centro de Formação do Handball Brasileiro, que é um projeto assim que eu achei sensacional, incrível, incrível. Ó, a galera que depois segue lá o CFHB, beleza? C Aí. underline F E H underline B, procura lá, que é um projeto incrível e a Tati é a coordenadora pedagógica, né, desse projeto. Queria que você me falasse como é que surgiu esse projeto, quais são as ideias de vocês, o pessoal que quiser estar conectado, quiser estar participando, como é que faz. Joia. Bom, o centro, ele é acho que é um sonho antigo, né? Que ele foi sonhado por muitas pessoas, inclusive pessoas que não estão hoje na equipe do centro, né? Acho que tem um desejo antigo de montar uma escola nacional de treinadores que, né, ou de treinadoras, algo do tipo, que é acho que é mais que um desejo, é uma necessidade, né, e de formação mesmo, de a gente pensar, né, no papel do treinador, da treinadora, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, profissionalmente. Então, isso a gente sabe que é uma necessidade, né? Então, é um sonho antigo, acho que de muitas iniciativas que não conseguiram vingar. E aí, um grupo liderado, aí a gente tem o Washington, o Hélio, o Diogo, o Cássio, pessoas que resolveram colocar o negócio, vamos, agora a gente vai fazer, né? Tanto que é uma iniciativa independente, né? O centro ele não tem ainda vinculação, como eu posso dizer, ele é independente, né? A gente tem negociar, conversado com a confederação e a gente tem feito parcerias com as federações para oferecer o programa por todo o Brasil, né? Mas ele é uma iniciativa independente e aí ele conseguiu funcionar. Né? E aí eles chamaram várias pessoas, eu uma delas, para ajudar na concepção desse centro, que o centro é um ambiente de formação, né, para os profissionais do handball, especialmente treinadores e treinadoras,
mas também a ideia é que ele consiga abranger outras especialidades, né? A gente tem o Gustavo, fisioterapeuta na equipe, coordenando aí a ideia de um centro de especialidades, de programas e cursos de formação nessa perspectiva. Agora a gente está lançando o programa, né, de formação de treinadores e treinadoras de handball. A ideia é pensar, né, assumindo que essa formação ela é uma formação contínua ao longo da vida, que demanda muito estudo, que demanda muita responsabilidade individual, né? Então, eu, treinadora, eu preciso correr atrás, eu preciso me aprofundar, eu preciso ler, né? E que leve em consideração também as diferentes formas de aprendizagem, né? Porque treinadores não aprendem a ser treinadores apenas na faculdade, né? Ou não só apenas também trocando ideias com outros treinadores. Então, a gente desenhou um programa que leve em conta essa dimensão complexa aí da formação do treinador e treinadora. Ele é dividido em módulos. E aí, cada módulo dura mais... Isso varia, né? Os 3 primeiros módulos, principalmente, são 32 horas de encontros, divididos em 2 finais de semana, com uma distância entre eles, e recheados de atividades que a gente está chamando de tempo comunidade, que é tempo de troca, é tempo de estudo sozinho, é tempo de tarefa, né? Que tem no meio do programa, no meio dessas 2 etapas de encontro e também após, né? A gente vai começar agora, no dia 17 de abril, começa a nossa primeira turma. Quem tiver interesse, acho que tem a página no Instagram eu tô tentando, é que eu não consigo falar aí digital ao mesmo tempo, mas eu vou tentar aqui daqui a pouco compartilhar. Não vi se tem alguém aí do centro, se puder colocar. A gente tem a nossa página no Instagram, @c_f_h_b, e o site, que é www.cfhb.com.br. Lá no site tem várias informações, né, sobre o programa, sobre os módulos, sobre as próximas turmas. E aí, quem quiser participar de uma turma que já está rolando, é só fazer inscrição pelo site mesmo. Obrigada, Jaine! E quem quiser montar um grupo, né, entre em contato com a gente através do site mesmo, tem o contato. Porque a ideia, como a gente quer chegar no Brasil todo, né? A gente já tem contatos com Ceará, Maranhão, a gente tem Rio Grande do Norte fechado, Minas, a gente tem também. Então, a gente quer chegar no Brasil todo e criar um meio, ajudar também na criação dessa comunidade cada vez mais competente, né? Então, a nossa ideia é fazer os programas através de parcerias com federações, com associações, com ligas, né? Com grupos organizados, que a gente consegue manter, né? Se relacionar facilmente, que eles conseguem criar esse ambiente de troca e continuar nos diferentes módulos aí na sequência do programa de formação, né? E isso que você falou é muito legal. Vou pegar o link dessa questão da importância da formação, né? Não ao longo prazo, a médio e longo prazo, né? E realmente é isso. A gente se passou lá 8, 10, 15 anos na escola, depois a gente foi para a universidade, a gente tem que estar se qualificando. Então, ou seja, a todo momento a gente está aprendendo, né? A todo momento nós estamos em evolução, né? E quando nós fazemos parte de um grupo, né? Quando nós estamos cercados de pessoas que estão com os mesmos objetivos em comum, né? As coisas decolam, né? Por isso é muito importante a gente estar sempre conectado, né, ao lado de pessoas que estão realmente ali vivenciando, praticando e estudando, né, para a gente estar se qualificando ainda mais. Se a gente pegar um jogo de handball aí, lá no nosso canal do YouTube, por exemplo, Handball em Foco, um jogo de 10 anos atrás, você vai ver que é um jogo totalmente não, mas é um jogo com muitas diferenças hoje em dia. Então o jogo, assim, ele evoluiu muito nos últimos anos, né? Nos últimos 4, 5 anos para cá, então, com as mudanças das regras ainda, é um jogo, assim, bem diferente, né, do que era alguns anos atrás. E pode ser que tenha Exato. mudanças agora, depois desse ciclo olímpico, depois de Tóquio, depois na outra Olimpíada. E cada vez que passa, a gente está descobrindo novas estratégias, descobrindo novas áreas do conhecimento, né? Então, galera, é muito importante a gente estar sempre se atualizando, sempre conectado, né? E sempre ao lado de pessoas que estão ali, né, no campo de batalha, né? Então, isso é muito importante. Aproveitando essa questão do campo de batalha, fala quem são os professores que estão lá fazendo parte do programa para a galera se conectar também com eles. Beleza. Por enquanto, hein? Porque a gente também está querendo que o
nosso grupo de formadores e de formadoras, principalmente formadoras, porque eu sou a única mulher, por enquanto, formadora, né? A gente já tem trabalhado aí no crescimento. Então, a gente tem o Washington Nunes, ex-treinador da seleção brasileira masculina, né? A gente tem o Hélio, que também foi assistente, treinador de equipes júnior. O Diogo Castro também trabalhou na seleção. O Gustavo, que eu já falei, né? Aí a gente tem o Cássio. O Cássio foi supervisor muito tempo da Confederação. Hoje está na Espanha, trabalhando com as transmissões dos jogos lá europeus. Eu, a gente tem o Matheus Bizete, o Tuga e o Vitinho, que também são garotos bastante envolvidos aí com cursos de formação fora do Brasil, né? Então, e que são treinadores, tem analistas de desempenho, preparadores, tem experiência com preparação física, né? A gente tem o Gustavo, que é fisioterapeuta, que também faz parte do nosso grupo. Recentemente a gente tem o Rogério para falar sobre regras, exatamente. E a gente está, espero que eu não tenha esquecido de ninguém, mas a gente tem trabalhado juntos, né, para ter uma visão coesa sobre o programa e também para criar novos formadores, criar não, né, mas trazer para o nosso grupo também novos formadores e novas formadoras, porque como eu falei, a nossa ideia é dar conta do Brasilzão, né, e a gente sabe que um país tão grande, que agora a gente tem, de novo, né, essa facilidade, entre aspas, de a gente vai fazer as coisas à distância, mas a nossa ideia é que esses encontros sejam presenciais, né, que as pessoas se reúnam, porque é isso, acho que a gente ficou muito bom, né, nas ferramentas e de fato elas têm esse potencial de aproximar, né, diminuir aí muitas distâncias, mas a gente sabe também que o contato, o olho no olho ali, tem um poder, né, que a gente não quer desperdiçar. Então, a gente com certeza vai precisar ampliar aí o nosso grupo. Legal, que Até vou ver se eu demais, não cara. esqueci de ninguém. Parabéns pelo projeto, é um sucesso, né? E agora é só a Obrigada. coisa acontecer, né? A gente vai ficar conectado, a Exato. gente vai ficar conectado nas redes sociais para estar acompanhando, né? E é sucesso, galera. Segue lá o pessoal, faz sua matrícula lá, se inscreve, né? E esteja conectado com as pessoas. Enquanto eu estou falando aqui, a Tati vai aproveitar e vai escrever de novo o site aí para o pessoal entrar lá Boa, eu no chat. É. vou lá. Ô, Tati, nós estamos indo para a reta final aqui, enquanto você escreve aí. Eu queria que você pensasse e deixasse uma mensagem para os nossos handbolistas que estão aí hoje em suas casas, que estão um pouquinho afastados das quadras, né? E que todos estão morrendo de saudade aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles aí, para a gente estar deixando nosso coraçãozinho mais cheio de energia, para a gente estar superando esses últimos momentos aí de pandemia. Bom, é legal que eu falo para vocês, mas também serve para mim, né? Porque acho que todo mundo acho que tá afetado por esse momento, né? Mas eu tenho um esforço muito grande em me manter conectada, então acho que é um momento, como você disse, né? Em casa, com as pessoas que convivem com você, ou à distância aí com pessoas que não estavam tão próximas, que agora a gente tem esse poder, né? Acho que já aproveitar, né, essas relações. Acho que os contatos que a gente faz, né, as pessoas que estão ao nosso lado, com quem a gente pode contar, são também bem super preciosos, né? Então acho que é isso, se manter apoiado, se manter apoiada com pessoas do bem, bacanas, que te impulsionam, acho que é uma boa busca para esse momento que é tão difícil, né? Em que às vezes a gente se sente, inclusive, muito sozinho, né? A gente vê relatos de muitas pessoas que estão sozinhas, porque a gente não tem, né, acho que mais tanto o poder de ir e vir com tranquilidade, né? Mas eu acho que a gente é criativo, né? A gente sabe que o ser humano tem o telencéfalo altamente desenvolvido para isso, acho que para resolver problemas, para resolver situações complicadas como essa. Então eu tenho certeza que se a gente fizer um esforço, a gente consegue pensar em saídas aí, micro saídas para as dificuldades mais cotidianas, e aí isso, quem sabe, nos ajudar a sair dessa com mais tranquilidade, né? É isso aí. Galera, esse foi o nosso bate-papo com o handbolista de número Boa! 41 e demais. Estamos com Caramba! 42 programas invictos aí. E hoje à tarde
Foi muito legal poder te ver, bater um papo com você, relembrar alguns momentos. Você ficou falando do Rio, eu já fiquei lembrando alguns momentos, algumas ações. Parabenizar você E pelo você sabe, Adriana, projeto. desculpa, a gente não falou de Tóquio, né? Mas as pessoas não sabem. Eu cheguei muito perto da Arena Yogi Yogi, que vai ser a arena que vai abrigar os jogos, né? Que infelizmente a gente não tem a menor chance de chegar perto dela, né? Mas que acho que também o fato dos jogos acontecerem agora, acho que vai ser sem público estrangeiro, mas também para a gente ficar de olho, para a gente ficar se inspirar também, porque acho que os Jogos Olímpicos são né? Acho que representa essa grande oportunidade para a gente se inspirar aí. Então, fiquem de olho aí, vamos ver de longe, mesmo mais longe do que a gente imaginava, né? Mas acho que é uma boa oportunidade também para se inspirar e se motivar aí para os próximos tempos. Tô me zoando aqui. Ah, pronto. Gente, a Tati arrasou, muito legal. Tati, mais uma vez, muito obrigado. Tá disponibilizado o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, de estar aqui trocando ideia, né? Passando essa energia pro pessoal que está aí em casa, nossos amigos handbolistas. Parabéns por todos os projetos aí que está acontecendo, né? Handball por Elas, o CFHD, né? Todos os programas aí que você tem vivenciado, tá bom? E tá participando aí, interagindo. E gratidão por você ter estado conosco aqui esta noite, tá? Muito obrigado, estou muito feliz, me diverti muito e foi sensacional. Legal, adorei também. Muito obrigada mesmo, Adriano. Acho que é isso, né? Sigam aí o Centro Handball por Elas, Handball em Foco. Vamos nos manter conectados, né? É isso aí. Show de bola. Ó, galera, é o seguinte, tá rolando as inscrições do curso de formação de handball, tá bom? Toda quinta-feira, bate-papo com o handbolista aqui. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, handball ação lá no YouTube. Valeu? Tati, obrigado mais uma vez. Ótima Valeu! semana. Se cuida aí. Beijão. Para você também. Beijo para todo mundo que acompanhou também. Verdade, Valeu! verdade, galera. Obrigado. Show de bola. A todo mundo que passou por aqui. Show. Valeu, Tati. Obrigado. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.